Fala aí pessoal, vocês estão bom? Hoje o mercado ainda está aqui rolando, mas eu já vou fazer uma análise pós-mercado com algumas oportunidades que deram hoje, com a minha visão de hoje também. Então se você está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aí para vocês, não deixa de deixar o like, um comentário, compartilhar com alguém que gosta de análise técnica, né? O SMC, análise institucional, e é isso aí. Então vamos lá. Bom, o mercado está aqui no gráfico vou pôr aqui no gráfico de 15 minutos. O mercado já abriu com um gap que a gente tinha meio que falado ontem que poderia abrir. Até pensei que ele ia vir mais alto e já quebrou esse fundo, né? Então ele varreu essa liquidez logo no início do dia e colocou o H1 e o 15 para baixo, tá? Aí depois eu vim aqui no 4 horas e busquei um nível chave, se eu não me engano era esse daqui. Ele estava aqui embaixo, tinha deixado essa ineficiência, ou até mesmo aqui, né? Mas só marquei porque... Vamos cair aqui pro... Aqui, ó. Marquei ele para ter algum tipo de referência. Porque quando ele rompeu, a gente estava trabalhando nessa estrutura aqui de baixo, certo? A gente entende que esse topo é liquidez. E eu até pensei que poderia perder esse topo por conta... que ontem teve uma queda muito grande, né? Ontem foi a super quarta, teve juros dos Estados Unidos, juros aqui no Brasil. Foi rolagem de contrato, então eu esperava que ele pudesse chegar mais nessas regiões de cima, que nem eu tinha comentado no pós-market, no pré-market, né? De hoje de manhã. E então é isso aí. Então o mercado começou a subir, eu estava esperando algo por essas regiões aqui de cima. Não exatamente nesse nível chave, mas lá mais para cima mesmo. Até se ele varresse essa liquidez, né? Porque a abertura foi aqui, então como teve uma barra forte, geralmente quando ele vem acima dessas barras, olha só, ele sempre é liquidez, né, para tempo gráfico maior, então ele geralmente tem algum tipo de reação. Então eu estava observando isso, só que aqui ele meio que fez uma estrutura interna aqui de 1 minuto, né, porque ele subiu, varreu essa liquidez e colocou para cima. Então aqui seria meio que, quando ele varre a liquidez e coloca para cima, seria uma interna. E rompeu para baixo, então se alguém quisesse vender porque tinha um nível chave ali de H4... Depois que perdeu esse fundo, para mim é muito pouco, né? Não teve ineficiência, aqui tá um emaranhado de coisa, então para mim aqui não é nada. E aí depois ele vai a liquidez de novo e aí sim ele faz esse 1 minuto. É interno que tá aqui dentro de toda essa estrutura, mas a gente tá trabalhando dentro dessa estrutura mesmo internamente. Então ele vai essa liquidez de fundo aqui e colocou 1 minuto para cima. Aqui ele também subiu, olha só, ele deixou uma liquidez, né? Subiu, desceu, subiu. Então ele fez esse fake choque. Então ele deixou uma liquidez no fundo. Então se alguém quisesse fazer alguma compra no toque com stop no fundo, não estaria errado. Tinha ineficiência aqui para baixo, então poderia ser evitado também, já que você estava no nível 4 no nível chave de 4 horas. Ele podia muito bem vir aqui, romper esse fundo e alinhar algo ou para subir ou para continuar caindo. Então não é um tipo de trade que eu faria. Beleza? Aí a gente tinha esse order flowzinho aberto aqui, né? Que era a região que tava sem... Faltou um tique para mitigar. Então tava em aberto esse order flow, sendo alimentado por essa liquidez aqui. Então, por esse motivo que eu tô falando que poderia fazer essa compra, mas preferi evitar, preferia ver algum fluxo colocando para cima aqui. E colocou, né? Ele colocou exatamente aqui, nesse ponto. Então, a partir do momento que ele rompeu aqui, se você quisesse colocar um stop aqui, alguma compra nessa região, poderia ser feito, seria uma antecipação, mas dentro desse 1 minuto. Depois ele varreu aqui e colocou novamente esse 1 minuto para cima. Quando ele colocou 1 minuto para cima e pôs esse fluxo de baixa, eu queria fazer a compra porque já não tinha mais ineficiência aqui. A única ineficiência que tinha era aqui embaixo, né? Essa daqui. Então você tinha essa ineficiência aberta, mas o resto estava tudo preenchido. Então, como a gente estava numa região de topo, a gente está seguindo o fluxo do dia aqui, né? Então vamos lá.
mercado desceu. Então, quando ele fez esse fluxo de baixa, eu tentei fazer uma compra no toque, só que não chegou a pegar a minha ordem. Nesse caso, porque ele já tinha deixado essa liquidez aqui de fundo, né? Tinha deixado essa, depois essa, só que não chegou a pegar a minha ordem, que estava mais aqui embaixo. Beleza? Aí novamente ele tentou, daí eu tirei minha ordem. E o que eu estava enxergando? Essa região toda aqui como uma possível liquidez. Porque é o seguinte, o mercado está colocando o quê? Os 1 minuto para cima aqui, certo? Só que se a tendência está forte, em algum momento ele corrige. Não sempre, né? Mas em algum momento ele acaba que ele corrige, porque ele usa o fundo do 1 minuto como liquidez para o 5, entendeu? Para fazer um 5 forte ou um 15 forte. Porque o mercado vai subindo em escadinha no minuto, ó, pequenininho, 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 pequenininho. Uma hora ele precisa de mais liquidez, então ele acaba rompendo fundos para poder ter mais energia, mais combustível para subir. Então eu estava com essa expectativa que esse fundo aqui poderia ser levado como liquidez para subir, para fazer um 5 forte. E o que aconteceu aqui, ele foi, rompeu e fez o 1, então beleza. Aí novamente a gente entrou o quê? Numa estrutura de 1 minuto, não tinha ineficiência nenhuma aqui embaixo, certo? Aí o mercado fez a mesma coisa que ele fez aqui, ó, colocou um fluxo de baixo, fiz a compra acho que aqui embaixo, ó. Tá vendo como tem várias... Aqui, ó. Observa aqui, ó, como tem várias aberturas e fechamentos nessas regiões. Então eu comprei aqui com stop aqui embaixo curto. Deu boa a operação. Não chegou a romper o topo, mas foi uma operação vencedora. E eu fiz ela porque ele deixou esses fundos aqui, ó. Então... lembrou muito esse trecho que eu queria fazer pegando aqui embaixo. Então aqui eu consegui fazer. Poderia ter levado esse fundo como liquidez para fazer uns 5 minutos para alto? Poderia fazer. Mas aí é do risco de cada um e do plano de trade de cada um também. Então eu acabei fazendo esse trade. Se você esperou algum tipo de confirmação, aqui ele colocou um fluxo, você podia fazer na passada ou até mesmo quando ele virou esse topo. Se você quisesse fazer algum trade por essa região aqui, você tomaria o stop, mas você tem motivo, né? Você não tem ineficiência embaixo, deixou ineficiência, foi uma barra forte. O único contra aqui é que ele já chegou em um nível de precificação alto aqui, né? Então se você colocar uns 50% dentro dessa estrutura, desse para cá, ele está acima dos 50%, e então ele pode reagir para continuar descendo, porque você tem que lembrar que o mercado rompeu o fundo aqui. Então ficar só comprando, às vezes para fazer um scalp, tudo bem. Mas eu não fiz esse trade justamente, se ele tivesse sido mais aqui embaixo, tudo bem. Se esse fundo tivesse descido aqui, ó, desceu, subiu e desceu, e aí aqui ele tivesse feito alinhamento, aí tudo bem. Mas ele estava numa área de precificação caro para mim, e então ele podia vir fazer justamente o que ele fez. Só que aqui eu estava com muita vontade de comprar abaixo desses fundos ainda, mesmo sem ineficiência, porque é como se fosse uma equal lows aqui, né? Fundos iguais. Eu só não fiz o trade por um erro meu. Eu não tinha marcado a linha exatamente. Eu tinha marcado aqui no TradingView, mas no meu Profit eu não tinha marcado. E quando essa barra desceu, eu pensei que ele tinha varrido essa liquidez. E aí eu vi essa, ó, daqui até aqui, chegou a subir 235 pontos. Então, para mim não valia mais a pena eu deixar uma ordem aqui embaixo para pegar algo que já vai, essa liquidez já andou esse tanto, né? Ele inclusive rompeu esse topinho aqui, ó. Então, ele fez um fluxo de alta, só que eu não tinha visto que ele não tinha rompido esse fundo. Então ele manteve toda a liquidez aqui de baixo. Então para mim foi um bom trade aqui. Seria muito melhor se tivesse ineficiência, que são os melhores trades para mim, que é alimentado por equal low ou equal high, com order block abaixo, ineficiente, de um time frame maior. Mas nesse caso aqui eu queria ter feito muito esse trade. E aí quando ele veio aqui embaixo eu falei, nossa, que bom que eu não fiz, talvez ele vai estopar. Ele bateu e subiu, daí quando eu tracei a reta eu vi que ele só acumulou mais liquidez. Se eu tivesse visto isso, aí que eu não teria dúvida mesmo. Ele não chegou a varrer a liquidez que precisava, mas não tem problema. O importante é a leitura, é como você faz a leitura. E aí depois ele veio, subiu e fez esses 5 minutos. Então a gente tem uns 5 minutos agora. O problema que poderia dar um trade, que eu fiquei na expectativa, foi aqui. Só um segundo. Ó,
O mercado tava nesse fluxo, tá vendo? Lembra que eu tinha falado que ele veio aqui, ó, subiu, desceu, subiu, aí desceu, subiu. Então aqui tinha meio que uma interninha de 1 minuto. Então quando ele rompeu esse topo aqui, eu tentei fazer uma compra aqui nessas regiões de baixo, porque ele tinha feito um choque a favor de todo um contexto, né? Então ele varreu um fundo de 1 minuto válido, que era um fundo forte de 1 minuto. A minha expectativa era que ele pudesse fazer um 5 pela força aqui do mercado, e ele fez um choque de fluxo nesse momento. Então valeria a pena para mim esse tipo de compra, mas não deu certo. Aí aqui aconteceu a mesma coisa. Tinha uma região aqui, né? Essa região de order block. O mercado veio, deixou essa equal lows aqui também, ou seja, esse acúmulo de... Não é equal lows exatamente, né? Mas não está exatamente no tick, mas é a mesma ideia, a mesma intenção. É um fundo duplo, mas com topo acima. Brooks falava isso, né? Aí depois, olha só. Ele não chegou nessas regiões, eu estava esperando um alinhamento, né? Porque já que a gente tem um 5 para cima, se viesse um alinhamento legal aqui para o minuto, a gente poderia pensar em fazer uma compra seguindo a estrutura e o fluxo. Então o fluxo virando, a gente poderia fazer essa compra, só que ele não fez, ele continuou colocando o minuto para cima. Então o mercado estava bem forte, né? Hoje. Então o mercado estava para cima aqui. Aí aqui ele fez um fake choque. Então aqui ele fez esse fake choque. Não na verdade, assim, o mercado até parece que ele varreu uma liquidez, mas é um fake choque e muita gente acaba comprando nessas regiões e acaba que o mercado vem e desce aqui, ó. Varre a liquidez de fundo e sobe, aí faz um novo minuto. E isso acontece bastante, às vezes dá certo, nesse caso deu certo. Depois eu vou te mostrar um stop que eu fiz exatamente isso e acabei tomando. Então esse daqui deu certo, depois eu tomei um stop, mas eu vou te explicar a ideia e o motivo. Aqui você ainda tinha uma liquidez aqui de baixo, ó, uma ineficiência sem preencher aqui aberta. Então eu estava vendo aqui como liquidez, né? Então eu queria que o mercado descesse para eu pegar alguma oportunidade por aqui. Só que não foi, ele fez o que? Ele só acumulou liquidez. Acumulou liquidez aqui embaixo. Não varreu aqui, né? Aí ele colocou um fluxo comprador, que aqui também deu uma operação, porque se você for observar, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Depois ele faz o que aqui? Rompe topo. Então você poderia fazer essa operação, inclusive ele deixou esse order flow aqui comprador. Order flow de demanda. Então você poderia ter feito essa compra. Se você não quisesse fazer, ele ainda deu uma oportunidade de fazer na passada, né? Porque ele colocou um fluxo aqui de baixo. Depois ele rompeu esse topinho aqui, então você poderia ter entrado com um stop ainda menor, mas aí já é muita loucura, loucura não, mas é o fluxo do fluxo do fluxo, entende? Funciona, mas eu não fiz esse trade porque pelo mesmo motivo do trade que eu tinha visto aqui embaixo, que eu tinha mostrado para vocês, que ele já chegou numa área de precificação boa. Se ele tivesse feito igual lá embaixo que eu tinha te falado, ó, sobe e desce, tivesse feito o choque aqui e aí eu venho aqui, tudo bem. Mas da maneira que foi, eu preferi ficar de fora, mas o mercado foi, entendeu? São escolhas, cada um tem o seu plano. E até que ele chegou aqui, rompeu de novo, né? Fez mais um. E aqui, ó, ele fez... Você pode ver que ele varreu essa liquidez aqui em cima. O mercado desceu, subiu, varreu uma liquidez e depois ele se colocou para cima. Então é como se fosse uma interna aqui, é como se fosse aquele fake choque que eu tinha mostrado. E é uma interna aqui. Olha só. Então esse trade aqui eu não peguei no top que eu achei que era um fake choque. Aqui, como era uma interna, eu pensei, bom, como o mercado tá forte para alta, como ele tá aqui, ó, subiu e respeitou, fez um novo minuto aqui, subiu, aí deixou, olha só o que ele deixou. Ele deixou esse pavio inteiro aqui como uma liquidez. Então, eu entendia isso daqui como uma liquidez. Entendi que eu tinha esse order flow em aberto. Eu coloquei até aqui, tá? Porque era a mínima. Order flow em aberto.
Então esse order flow estava sendo alimentado por essa liquidez. O fluxo foi péssimo, eu deveria ter esperado algum fluxo comprador aqui, até porque o mercado veio numa pernada lisa, mas eu quis fazer esse no teste porque observa que você não tem nenhuma ineficiência aberta aqui, só essa daqui, é igual lá atrás, né? A gente só tinha essa daqui de baixo. Então quando o mercado quer subir, cara, você tem que ir com o mercado, entendeu? Cada um, que nem eu falei, tem o seu plano. Aqui eu não fiz. Cadê onde? Aqui, né? Aqui eu não fiz, porque também estava próximo do nível chave do diário, então ele poderia ter alguma reação. E essa daqui eu acabei fazendo tomando esse stopinho. Eu coloquei aqui embaixo. E engraçado que assim, eu tomei esse stop por 2 ticks. O mercado subiu 150 pontos e me tirou. E já tinha me tirado aqui embaixo, no caso, né? E aí ele começou um order flow vendedor a partir desse momento. Mas eu fiz essa compra no toque justamente por conta dessa barra, desse fundo que poderia fazer um minuto mais forte. E nesse caso aqui, ó, é isso mesmo. Ele já ia fazer um minuto forte de novo. E podia continuar essa tendência até atingir outras regiões mais para cima. Beleza? Aí depois ele começou a colocar esse fluxo, esse order flow inteiro de venda. Então, vou tirar isso daqui. O mercado sobe, desce, sobe, vai. Não varreu a liquidez aqui, né? No caso, deixa eu ver aqui pelos 5 minutos. Ó, o fluxo começou a partir daqui, né? O mercado subiu. Deixa eu ver se foi daqui ou daqui. Ó. Aqui você tem o fluxo, certo? Opa. Eu vou colocar como 15 segundos aqui porque é o fluxo, tá, pessoal? Ah, não, na verdade aqui, desculpa, é 1 minuto, pô. Que é o fluxo dos 5, no caso. E observa que ele vai colocando esses fundos depois de varrer liquidez. E ó como ele vem. Ó. Tem essa região aqui de order block. Mitigou o order flow aqui vendedor. E se colocou para baixo. Aí aqui é a mesma coisa. Só que aqui é diferente, né? Aqui o mercado subiu, desceu e subiu. Então aqui ele fez um fake choque. Então o mercado queria... Eu tentei fazer essa venda mais aqui pra cima, que já tinha fechado toda a ineficiência. Acabou não pegando minha ordem, deixei mais acima aqui, deixei bem nesse 50%, porque não sei se ele poderia reagir a alguma região dali. Ele já tinha fechado a ineficiência, mas para ele fazer 1 minuto para baixo ele tinha que varrer alguma liquidez. Então eu tentei fazer a venda, acabou não pegando, mas ele continuou seguindo esse order flow, ó. Colocou para baixo, outra região, aí depois ele colocou para baixo aqui de novo. Aí você tinha aqui uma outra região. Essa foi a mesma coisa do outro, coloquei bem no 50. Não sei se eu coloquei no 50, eu coloquei 100 pontos de stop, ó. Foi aqui, ó. Então nessa região mais ou menos estava com a minha ordem. Então ele bateu nesse order flow e também colocou para baixo. E aí o mercado tá indo nessa daí, tá? Já não tô mais operando no dia, já deram as oportunidades do dia, já fechei ele. Expliquei para vocês aí um pouco da minha leitura, de como eu pensei. E esse order flow aqui, quando ele colocou esse 1 minuto aqui para baixo, vamos olhar pelo 5, vai ficar mais claro. Quando a gente fala, né? Olha só. Onde está o pivô do minuto? Não é esse daqui o último, fundo? Então, ó, o mercado subiu, desceu e subiu. Então aqui, ó, ele fez o que? Um choque, né? Então ele fez o choque de 1 minuto depois de mitigar um nível chave. Então, lembra que a expectativa de ontem era que ele viesse mais para cima para depois ter uma correção? O mercado não deu isso hoje, né? O mercado ele já veio para baixo. Aqui ele virou, né? Só que a gente entende que isso aqui é uma possível liquidez, quer dizer, é uma liquidez por tempo gráfico maior.
Então você até pode colocar aqui que o H1 virou e buscar por compras nessa região para fazer algum scalp, fazer algum tipo de trade. Mas como o mercado está de baixa, a gente acredita que ele pode continuar perdendo fundo, a gente não sabe o que vai acontecer. Até porque esse topo aqui é liquidez, mas se ele colocar para cima, a gente tem outras regiões ali mais acima ainda, né? E como o mercado não fechou ainda, amanhã quando eu fizer o pré-market, a gente vê quais vão ser as possibilidades e como finalizou o dia aqui. Por enquanto ele está aqui reagindo no order block desses 5 minutos. Então se der algum tipo de compra por aqui, vamos até ver. Ó, aqui já deu até, né? Olha só. O mercado atingiu o order block, você tinha esse fluxo. Caramba, aconteceu agora, se eu tivesse vendo. Ó, desceu, subiu, veio, fez o choque. Certo? Caramba, olha lá. Você tinha o que? A virada aqui. Deixa eu ver pelos 5 minutos. Isso daqui é o pivô, é um pivô, não é? É, ó, pivô, desceu, subiu. Então você tem um minuto virado aqui. Você tinha essa região de order block aqui embaixo. E aí, deixa eu ver quantos pontos está dando da mínima aqui dele. Ah, 105 pontos, baratinho. Já andou 130, até aqui dá 195, muito ruim, né, o mercado nessa hora aqui, né? Meio sem força alguma aqui. Mas ele colocou já um fluxo para alta. Mas não estaria tão animado pelo horário do dia aqui. O mercado está meio parado já agora, não está andando tanto quanto estava na manhã. Mas só para vocês entenderem, né? Seria um alinhamento aqui, vamos ver. O alinhamento melhor seria aqui, né? Aqui para cima, qualquer coisa aqui vai ser uma antecipação. Apesar daqui ter um topo de pivô, o topo mais ok seria esse daqui, né? Para ele virar. Ou, se por acaso ele vira esse fluxo também aqui, né? Ele poderia continuar esse fluxo até continuar caindo. Mas vamos ver isso amanhã. Então é isso aí, pessoal. Quem ficou até aí, não esquece de deixar seu like. Tamo junto.